Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Pessoal, tô trazendo aqui hoje para vocês um vídeo falando sobre a fisiologia, como que o nosso corpo ele se comporta e como é que ele nos avisa que a gente está sofrendo uma hipovolemia. O que é hipovolemia? Para quem ainda não sabe, hipovolemia é quando o volume do nosso corpo de líquido ele baixa e conforme a quantidade que ele vai baixando, eu vou estar entrando numa situação onde o meu corpo vai tentar se defender. E para isso, ele vai estar dando indícios, ele vai estar me avisando que algo não está certo. E como que eu vou saber isso? Acompanhe o vídeo até o final que eu vou estar falando para vocês. Para a gente poder entrar nesse assunto, primeira coisa que eu quero falar para vocês assim, ó. Existe o choque hipovolêmico, que é quando a pessoa, a vítima de um trauma, ela perde muito sangue. Isso pode ser através de uma hemorragia interna ou externa. A mais comum que a gente tem é a externa, é o que a gente mais costuma ver vídeo na internet, que a gente costuma ver as pessoas comentarem. Ah, o cara amputou uma perna e sangrou até a morte, a pessoa tomou uma facada, como teve um vídeo agora há poucos dias que saiu, de uma moça dentro de um shopping, tomou uma facada e sangrou muito. Isso é tudo choque hipovolêmico. Mas como é que eu sei o que está acontecendo? O choque hipovolêmico ele é dividido em 4 classes. Tá? A primeira vai até 750 ml de sangue, a perca. Depois a gente vai ter a classe 2, que vai de 750 até 1,5 litro. Na terceira classe a gente vai ter de 1,5 litro até 2 litros de sangue. E na 4 a gente vai ter acima de 2.000 ml, ou seja, acima de 2 litros de sangue. A perca desse sangue vai fazer com que o nosso corpo entre em colapso, indo até a morte. Mas o que nos indica, o que fala para nós que está acontecendo isso? São situações como o nosso pulso, a nossa pressão arterial, a nossa frequência ventilatória e o nosso sistema central, nosso sistema nervoso central. Tudo isso nos dá indício que algo não está certo. Eu não vou falar de passo a passo de cada item da classe aqui. Eu vou falar de uma forma geral. Olha só, quando a pessoa está perdendo muito sangue, uma das principais características que a gente tem, tá, é o pulso acelerado. Isso pode acontecer lá no grau 1. A partir de 750 ml, imagina uma pessoa aí que pesa em torno de uns 70 quilos. Se ela chegar a perder 750 ml, ela já vai ter algumas características, tá? Que o que acontece? O pulso vai acelerar. A pressão arterial dela vai baixar. A frequência ventilatória dela vai subir. E o sistema nervoso central, né, a nossa cabeça aqui, a pessoa vai começar a ficar confusa, a pessoa vai ficar desorientada, a pessoa vai ficar nervosa, ela vai ficar agitada, é aquele paciente inquieto que ele está ali a milhão. Gente, tudo isso é característica que a pessoa está perdendo volume, certo? Isso a gente está falando da classe 1 e classe 2. No momento que a gente já está falando lá na classe 3 e classe 4, a pessoa provavelmente ela pode ser que ela já esteja inconsciente. Na classe 4 pode ser que ela já esteja até em óbito, já vai estar em parada cardíaca. Então, existem situações para cada classe, tá? Mas eu vou falar de uma forma geral aqui na nossa avaliação da nossa vítima, do nosso paciente. Olha só, por que o pulso da pessoa ele fica acelerado? Por que a pressão arterial cai? Por que a pressão ventilatória aumenta? Por que o sistema nervoso central ele dispara e a pessoa fica agitada? Gente, o que acontece? O pulso, tá? Eu sou péssimo de desenho, já falei isso várias vezes, tá? Nós vamos ter ali o nosso coraçãozinho, tá? E o nosso coração, a gente sabe que ele é dividido em 4, em 2 átrios e 2 ventrículos, né? E esse coraçãozinho aqui é o cara que faz o nosso sangue circular dentro do corpo. É o nosso motor, como eu já falei em outros vídeos, até vou deixar o link por aqui. O que acontece? Uma pessoa que está perdendo volume, que está perdendo sangue, o corpo vai interpretar que a pressão dela está baixando. E o sangue não está voltando. Está indo muito sangue, mas não está voltando para fazer o ciclo. E aí o que acontece? O nosso motor, a nossa bomba, ela vai aumentar a frequência cardíaca. Ela vai acelerar o nosso coração para poder tentar compensar. Só que aí nós temos um problema. Aqui a gente está falando de pulso que aumentou. Mas a nossa pressão arterial, ela está caindo. Por que ela está caindo? Acabei de responder para vocês. Por causa que nós estamos perdendo volume. Vamos dizer que essa pessoa, ela cortou o braço ou cortou a perna e está saindo muito sangue por lá. Então a gente está perdendo volume. A nossa pressão arterial, a pressão aqui dentro das artérias, vamos imaginar as artérias saindo aqui, ela vai baixar a pressão.
Porque não tem volume, o volume está indo embora para algum lugar. Então a nossa pressão arterial ela vai reduzir, certo? Agora, olha só. Por que a minha frequência ventilatória? Vamos imaginar o nosso pulmãozinho ali, tá? Vamos tentar fazer aqui o nosso pulmão ali, ó, tá? O que vai acontecer? Por que o nosso pulmão, os pulmões, né? Os dois pulmões no caso, ali o pulmão, ele vai estar aumentando a nossa frequência respiratória. Você vai ver que a pessoa ela vai estar naquela respiração ofegante. Por que ela fica naquela respiração ofegante? Porque o que conduz o oxigênio dentro do nosso corpo? O que conduz o oxigênio no nosso corpo? Não é o sangue? Sim, é o sangue que transporta o oxigênio para as células. Se o meu corpo está interpretando que está faltando oxigênio, o que ele vai pegar e vai fazer? Ele vai aumentar a minha frequência respiratória. O meu coração vai acelerar para tentar compensar, do mesmo jeito que o pulmão vai começar a acelerar também a frequência respiratória para tentar trocar mais gases, para tentar alimentar com mais oxigênio. Porque eu estou perdendo sangue e junto com essa minha perca de sangue, o oxigênio está indo embora. E aí eu preciso fazer o quê? O meu corpo, meu cérebrozinho lá vai ver que tem coisa errada e vai mandar o pulmão acelerar. Por isso que a minha frequência ventilatória ela vai subir, tá? A minha frequência ventilatória vai subir. Vocês vão chegar, vão ver que a pessoa ela tá ofegante e ela tá perdendo sangue. Depois a gente vai ter o quê? Sistema nervoso central. A pessoa tá agitada. Você vê que a pessoa ela tá ali numa agitação e ela tá tentando pedir ajuda, ela não deixa você tocar nela, ela fica, né, parece que num desespero todo ali. Por que disso, gente? Por que a pessoa fica nessa situação? Ela fica nessa situação pelo seguinte fato. Olha só, vamos imaginar lá em cima, tá? O pulmão aqui e a gente tem o nosso cérebro lá em cima, tá? O cérebro está ficando sem oxigênio. Sem oxigênio e sem glicose, o nosso corpo não funciona. O que vai acontecer? Na ausência de oxigênio no cérebro, a pessoa vai começar a ficar agitada. É a mesma coisa que ela estivesse sendo asfixiada. O cérebro vai entender que tem algo errado, ele vai acelerar o coração, ele vai acelerar o pulmão e mesmo assim ele está vendo que não está chegando sangue lá em cima e a pessoa vai começar a ficar agitada porque está faltando oxigênio aqui, porque o oxigênio está indo embora lá naquela ferida, ou seja, interna ou externa, que ela está perdendo sangue. Por isso que a pessoa fica nervosa. Outra curiosidade, não sei se vocês já passaram por isso, deixem aí nos comentários se vocês já passaram por isso. Tem pessoas que quando você pega lá no pronto-socorro, que elas perderam sangue, elas pedem água. Por que elas pedem água? Porque o corpo está dizendo, eu preciso de volume. Daqui a pouco já foi controlado o sangramento, mas a pessoa chega lá no pronto-socorro pedindo água para o técnico de enfermagem, ela quer tomar água, ela precisa de água, ela diz que a boca está seca, que aquele líquido que está correndo ali no soro não está hidratando ela está com muita sede. Por que ela está com sede? Porque o cérebro ele é tão perfeito, ele é tão inteligente, que ele precisa trazer volume de algum lugar. Aí vocês querem ver que o negócio fica mais louco ainda? Por quê? O cérebro sabe que reduziu todo o fluxo sanguíneo, já foi controlado o sangramento nessa situação. O débito urinário, o volume de xixi reduz muito. Agora falando uma parte mais técnica. Pessoas que têm grandes traumas, geralmente na emergência, em alguns hospitais elas são sondadas para fazer o volume que essa pessoa para fazer o controle da urina dessa pessoa, tá? Para poder ver quanto que ela está eliminando. Daqui a pouco vai ter situações que a urina dela vai reduzir muito. Por que isso? Porque o cérebro, né, a nossa central de comando perfeita ali, está dizendo que ele não pode perder volume. Então o que ele faz? Ele bloqueia tudo. Ele protege tudo. E isso é uma forma de segurança do corpo também. E agora eu vou falar para vocês assim, ó. Por que muitas vezes as pessoas, elas nessa situação, elas vão apagar, elas vão desmaiar, tá? Quando elas já estão chegando num nível muito elevado, né, de perca de sangue. A gente tem o cérebro, a gente tem o coração e a gente tem o pulmão. Isso são os órgãos nobres, tá? Que é aqui na nossa caixa. Pulmão, coração e o nosso cérebro. O que ele faz? Por que a pessoa que está perdendo sangue, ela fica com a pele úmida, fria e pegajosa? Por que a gente não pode verificar pulso nas extremidades quando uma pessoa está desmaiada ou quando ela está caída, enfim? O que é o indicado para quem é profissional da saúde que verifica pulso? É no pescoço, gente. Por quê? Porque o coração sabe que o cérebro sabe que quando ela está com algum problema,
ele precisa trazer sangue para onde? Para os órgãos nobres. Quem é que são os órgãos nobres? O coração, o pulmão e o cérebro. E ele traz para cá. Ele faz vasoconstrição nas periferias. Ele fecha as artérias, ele fecha as veias, trazendo todo o sangue que está aqui para cá. E aí a gente não consegue direito sentir o pulso lá. Então o indicado é sentir pulso central. Isso é uma dica que eu deixo para vocês. Certo, pessoal? Não quero fazer um vídeo muito longo. Espero que tenha ajudado vocês, tenha tirado algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões e perguntas, deixem nos comentários, tá? Que se for o caso, eu faço um segundo vídeo aí explicando um pouco mais para vocês. Espero que tenham gostado. Participa com nós no YouTube, participa no Instagram, que sempre tem conteúdo novo e conteúdo diferenciado. Até a próxima!